Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao episódio do Faz Podcast, o seu podcast da Fábrica de Soluções. Eu sou Ricardo Alex e, como sempre, estou aqui com meu parceiro Jonathan Acre. É isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio nosso do Faz Podcast. Estamos aqui começando, é um prazer estar de volta com vocês nessa conversa e hoje a gente vai continuar nossa série sobre esse tema tão maravilhoso e tão crucial para as empresas, que é sobre desperdício, não é, Ricardo? É isso aí, o mais legal dessa série, pessoal, é que nós estamos trazendo especialistas de diversas áreas para mostrar como é que o conceito de desperdício se aplica em todos os lugares e não só na produção. E hoje nós vamos mergulhar em uma área fundamental para qualquer empresa. Exatamente. A gente vai trabalhar, vai falar sobre uma área que cara, é crucial mesmo, sabe? É a segurança das empresas que a gente vai falar. E o nosso convidado, ele é expert nesse tema, ele é consultor na área de segurança do trabalho, ele tem uma empresa que mexe com isso, especificamente atendendo as empresas. Mas, falando nisso, né, eu vou dar a palavra para ele, seja muito bem-vindo. Ele, curiosamente, tem o mesmo nome de um outro convidado nosso aqui, e é muitas coincidências, né? Mas É ele isso é o aí. nosso convidado aí. Seja muito bem-vindo, Johnny, ao Faz Podcast. Já vou dar um spoiler aqui. Ele é meu irmão, tá, pessoal? Então, Eita, tá em meu família, irmão hein? vai contar um pouquinho das histórias aqui. A gente não vai contar a história, não vai ser caso de família hoje, né, Ricardo? Não, sem casos de família. Johnny, muito obrigado por aceitar o nosso convite. E para a gente começar aqui, a gente queria ver você poder contar um pouquinho da sua trajetória profissional, o que que te levou para esse mundo da segurança do trabalho, que é tão importante, e explicar também aí como é que está o seu dia a dia. O Jonathan falou aí, né? Hoje você trabalha com a consultoria na área. A palavra é sua, meu amigo. Obrigado, seja bem-vindo ao Faz Podcast. Pessoal, boa noite, tudo jóia? Obrigado aí pelo espaço, obrigado por vocês estarem nessa missão de algo muito importante, que é falar aí de desperdício. Como vocês já falaram, meu nome é Johnny, sou consultor da área de segurança do trabalho, com especialidade em gestão de segurança do trabalho. Hoje eu tenho atuado justamente na parte de gestão de segurança em pequenas e grandes empresas, que têm atuado em grandes empresas aí multinacionais, né? Empresas até internacionais, né? Hoje a gente tem atendido aí Vale, CSN, Mosaic, Taboca, Solavort. Nós estamos com agora aí recentemente aí atendendo também a empresa Cimentos Votorantim. Então, atendendo Rapaz. bastante empresas aí. Já são mais de 10 anos aí, Ricardo, na área de segurança do trabalho e gestão, né? Então, eu somo os dois lados que a gente costuma dizer na área de segurança. Eu sou o cara que já tem bastante experiência no campo, no chão ali, de segurança do trabalho, tete a tete com funcionário, e também com especialidade na área de gestão de segurança do trabalho, conversando com diretor de empresa, dono de empresa, qualquer tipo de pessoa. Então a gente já tem uma caminhada aí um pouquinho longa a respeito disso. Cara, que espetacular. É isso mesmo que a gente precisa trazer aqui para o canal. E aí, John, eu queria te provocar o seguinte: você falou aí, né, que a sua especialidade, tanto de gestão quanto de segurança do trabalho, você, ao longo dos anos, pegou pequenas e você citou aí gigantes, né? Então eu vejo o seguinte: aqui no canal a gente fala muito sobre processos e eu sei que as gigantes têm processos muito bem definidos. Coisa que talvez a gente não encontra nas pequenas. E aí, vamos abrir essa conversa, meu amigo, para você trazer aqui para a gente essas diferenças, sabe? Qual que é o impacto, né, de uma empresa grande, uma multinacional que tem todos os processos definidos e ainda assim tropeça em algumas coisas, e a empresa pequena que só vai vivendo, né? Só vai respirando, passando de um dia para o outro. Conta aí para a gente, meu amigo, como é que é essa diferença no dia a dia? A gente vê a diferença no próprio potencial de crescimento. Hum, Já entra num fator que eu falo muito com os meus clientes, e isso já extrapola até a minha área, porque como eu lido direto com os donos das empresas ou os diretores das empresas, então eu acabo falando, olha, se você não começar a abrir a sua mente, começar a pensar mais nos seus processos, a fim de que eles sejam mais objetivos, você está se limitando ao próprio crescimento da sua empresa. A sua empresa ela não vai passar desse estágio
porque você está sobrevivendo. Então, assim, agora é a hora da gente pensar em procedimentos que possam realmente ser objetivos. Pensar em procedimentos, a gente tem que entender que é ser objetivos. Pensar por procedimentos, a gente vai começar a ser muito burocráticos e aí entra no problema das grandes empresas, serem burocráticas onde elas perdem muito. Boa É verdade. diferença, hein? E o que você já viu de caso, o Johnny, com relação à parte de documentações demais, ou até mesmo, vamos parar para pensar agora na sua área, né, de segurança do trabalho, qual que é o impacto, às vezes, de um desperdício, num processo que não está muito bem definido, o que isso gera dentro da sua área em relação a isso, né? Às vezes ter de mais ou ter de menos, ou não ter nada. O que você conta para a gente aí de algum caso interessante, algumas situações desse perfil? Então, hoje, vamos pegar as empresas, como eu falei, as empresas grandes que já têm os seus procedimentos já definidos, né? Muitas dessas empresas grandes, sejam essas gigantes que eu citei ou qualquer outro, que às vezes aí a gente nem sabe o nome, a grande maioria passa por um problema que é o seguinte, é não definir os seus processos de forma objetiva. O que eu quero dizer com isso quando eu falo na área de segurança do trabalho? Cada demanda de atividade, seja da indústria, construção civil, seja, agora vamos ser mais específico, de uma atividade que seja subir um muro ou de uma atividade de solda, cada uma exige um tipo de procedimento devido àquela sua atividade. Sim. O problema hoje que a gente lida com essas empresas, elas têm um olhar muito genérico. Então, por ter um olhar muito genérico, acaba que esses procedimentos, eles não pensam no cara que está realmente subindo uma parede ali. Ela pensa no cara que está subindo na parede, quanto também o cara que está fazendo uma solda MIG. Então, aí acaba que esses procedimentos, eles acabam sofrendo várias interpretações. Nossa. E por sofrer várias interpretações, cada um pensa de uma forma, cada cabeça é uma sentença. E aí entra eu, da parte de gestão de segurança do trabalho, tentar fazer esse meio de campo, entendendo, buscando e conversando, e é o que eu passo maior tempo hoje fazendo, é isso. Tentando convencer a turma aí a seguir, às vezes, o procedimento que eles mesmos criaram, né? Justamente isso que é interessante. E aí, cara, é o seguinte, aqui no canal, e assim, até no dia a dia, às vezes, né, meu e do Jonathan, no dia a dia da consultoria, tem um termo que a gente usa, e eu até brinco, né? Esse termo aí eu vou até patentear. Mas eu acredito que, por exemplo, nas gigantes, tem muito um termo que a gente usa aqui, que é o pedir para pedir. Se na pequena empresa eles não respeitam os processos, você mesmo falou, nas grandes o negócio é demais, é engessado demais, e às vezes a gente encontra tanto procedimento, que inclusive existe um procedimento que é pedir para pedir. Eu tenho que pedir a alguém para fazer uma solicitação. Existe isso, cara, no dia a dia? Fala pra gente aí. Muito, muito. A gente, igual, por exemplo, hoje mesmo eu saí de uma reunião com uma empresa onde a gente, por não... tipo assim, você tem várias escalas para poder resolver um problema. Então, assim, era um problema que, devido né, da parte de segurança com o outro lado, da parte de segurança, poderíamos nos alinhar devido ao já existem normas e procedimentos que já nos informam e traz todas as informações para que a gente seguisse para o próximo passo e ali já acabasse já a coisa. Nós tivemos que pular para uma outra reunião onde envolveu vários gestores e diretores de empresa. Nós estamos falando de gente de indústrias assim, grande demais. Você vai ter que pegar um diretor de uma empresa, vários diretores, para puxar para uma reunião, para resolver, sabe o que, gente? Entradas de pessoa. Entrada, eu não estou falando nada. É só entrada. Só entrada, não é para trabalhar, não. Não é para trabalhar. Porque hoje a grande parte também que eu lido é com mobilização de pessoas nessas grandes empresas. Uhum. Só para entrar, eu tive de puxar diretores, gestores, supervisores numa reunião. Um procedimento e uma legislação que já me diz tudo que eu preciso fazer. Uhum. E aí existe uma legislação para isso. Para que eu vou puxar mais gente? Meu Deus. E aproveitando esse gancho que você está falando, ô Johnny, eu sei que você mexe muito com empresas de mobilização, dessa parte de mineração também. O que você vê de maior desperdício nessas empresas? É esse tipo de burocracia tão pesado para conseguir adentrar dentro de uma empresa? É muito papel? Você acha que isso é de mais, é de menos? O que você enxerga em relação a esses procedimentos que elas criam em relação a isso? Vou fazer só para completar. E como é que isso
rouba a sua produtividade, Boa. sabe? Como que essa pergunta que o Jonathan, como é que isso atrapalha o seu dia? Como é que isso rouba o seu tempo, sabe? Muito Sim. bom. Eu vou dar um exemplo bom e um elogio, que eu tem anos que eu trabalho com essa empresa, que é a Vale. Lido com a Vale há muitos anos. Eu peguei a Vale lá atrás, gente, lá em 2015, 2014, e já trabalhei com mobilização com ela. Era um processo um pouco muito moroso, um processo muito moroso, difícil. E aí, ao longo dos anos ali, foi, né, a gente tentando se ajustar, veio o sistema, veio muitas reuniões que foram muito boas, confesso que foram boas, porque onde nós, prestadores, iríamos e conversávamos, e ali foi trazendo muitas dores. E hoje, para vocês terem noção, a quinta maior mineradora tem o processo de mobilização, de gestão mais rápido que eu conheço. Olha aí. Rápido. Então, eu saio de um processo moroso, que antigamente era uma briga, tiro, porrada e bomba, para hoje uma mobilização que não demora nem uma semana. Isso eu estou falando para vocês terem uma noção. As mobilizações hoje, em média, dura. Isso que eu estou falando assim, ó, o camarada que vai entrar para trabalhar. Não estou falando de trabalho, vai entrar somente. Eu estou falando de um mês. É um mês. Meu Deus. É um 30 mês. dias pro cara conseguir entrar para trabalhar. É um mês. Não tem como. Se hoje uma empresa vem conversar comigo, hoje eu já bato falando, olha, é um mês. Eu consigo fazer em menos tempo? Consigo. Mas isso é dado a minha experiência com mobilização, eu já sei, eu tenho um processo para isso já. Eu já montei isso e a nossa especialidade hoje na JH Consultoria é justamente isso. Mas só que hoje a média é um mês. A Vale, ela sai desse lugar, né? Que uma grandes empresas hoje têm, e vai para um lugar que é o seguinte, uma semana. Nossa. É uma semana. Cara, que diferença. E não deixa de perder qualidade. Você tem uma mobilização muito boa, de qualidade, e assim, muito estruturada. Um sistema também que é estruturado, ele vem sendo construído ao longo dos anos, porque eu passei acompanhando esses anos todos, vendo esse sistema sendo construído. Então, assim, é uma engenharia toda sendo construída aí, né? Você tem a questão de tecnologia, de um sistema que atenda, que é outra coisa, que aí uma coisa a se pensar, né? Que é um sistema que atenda, porque você tem sistemas hoje que não atendam, são muito burocráticos, perde tempo ali naquele sistema. E você hoje tem um sistema que atende, que é fácil, rápido e muito intuitivo, no sentido assim. Então, eu acho que acaba que o meu exemplo aí da Vale, eu acho que acaba que respondeu a sua pergunta aí, né? Não, com certeza. Porque dá para ser mais eficiente, né? Eu acho que a grande... pegar tudo que você disse, os exemplos que você trouxe aqui, é que é possível ser mais eficiente sem perder qualidade. Né? Sem perder aquilo, o propósito do trabalho, né? Porque, assim, não sei se no seu dia a dia você vê muito isso, mas a gente sofre muito com o empresário, o diretor do lado de lá, entender que dá para ser eficiente sem perder essa qualidade. Às vezes existe uma dificuldade, né, das pessoas entenderem isso e aí fica travando os processos, sabe? Mas que legal. E aí, cara, eu queria já te provocar o seguinte, eu acho que chegou, né, Jonathan? A hora dos causos. Se tiver alguns causos aí para compartilhar com a gente daquilo que você tem vivenciado ao longo dessa sua rica trajetória aí, acho que é o momento agora dos causos mais cabeludos aí que atrapalha e rouba a nossa produtividade. Foi mais ou menos, eu vou contar mais ou menos alguns, né? Alguns do que hoje particularmente, né? Tive uma reunião a respeito disso, né? Uma reunião que a gente estava tratando somente de uma entrada de funcionários. Nós estamos falando somente de entrada de funcionários. Então, você pega uma reunião que vai demorar aí mais de uma hora, onde você perde tempo de várias pessoas, você tem hora homens de várias pessoas saindo. Isso só profissionais especialistas saindo das suas áreas para poder ter que pensar em como que uma equipe vai entrar para trabalhar. Você quer uma coisa muito rápida e objetiva. Você tem hoje, igual por exemplo, nessa empresa em questão, a falta de comunicação, igual por exemplo, eu passar 2, 3 meses mandando e-mail e sem ser respondido. Nada. Não, literalmente. Você mandar um WhatsApp e o cara visualizar e ele não te responder. Nossa, meu Deus. E assim, igual por exemplo, aí contrapartida, eu já pego igual ano passado, eu peguei um cliente meu que ele veio
para a JK Consultoria e estava justamente sofrendo com isso. E aí eu entro na parte de mobilização e a gente começa a criar esse sistema onde a gente vai otimizar para que tudo que ele precisa para poder entrar numa empresa fique fácil e ele não demore mais 30 dias, ele não demore mais nem 2 semanas para que a mobilização aconteça e a gente consegue enxutar para que as coisas aconteçam. Então você tem um empresário que está perdendo ali, por exemplo, em faturamento, porque essas empresas, se elas não tiverem sua equipe mobilizada, tem dois fatores. Ou elas não entram com a equipe para faturar, ou elas não recebem o faturamento também, porque tem empresas que permitem eles irem trabalhar sem a mobilização estar concluída, e enquanto está se trabalhando, mas só que se chegar o dia do faturamento de medição e aquela mobilização não estiver concluída, ele não recebe. Caramba! Eu tinha funcionários que não recebiam nas suas datas certas, por causa desse processo de mobilização não estar correndo da forma que deveria estar correndo. Então a gente entra justamente para otimizar e fazer com que a coisa seja mais objetiva. Porque hoje, o que eu tenho pregado e tenho ensinado é justamente isso. A segurança, ela precisa ser objetiva a fim de ela chegar no seu objetivo certo, o objetivo que a gente pensa, que é o devido, que é trazer a segurança e as informações corretas na segurança do trabalho. Então, assim, hoje o cenário que hoje mais pego, que eu mais lido, seja da grande, seja da pequena, seja da média, todos esses cenários de empresas que estão lidando com isso. Então, assim, é muita mesa política. Mas, eu fico imaginando como é que isso atrapalha, né, no dia a dia. Realmente é igual você falou aí, cara, pô, não consigo faturar, ou seja, a empresa está perdendo grana por conta de uma ineficiência tão esquisita assim, né? É bem complicado. E aí, assim, até falando sobre saúde e segurança no trabalho, né? Claro, gestão, mas saúde e segurança, você teria talvez algum caso, alguma experiência que você vivenciou, porque assim, eu fico imaginando o descumprimento de alguma norma, regra, né, mobilização ou desmobilização, impacta diretamente na saúde daquela pessoa, daquele trabalhador, que devia estar ali produzindo, e pode talvez até intentar conta, né, trazendo risco de vida se aquilo não for cumprido, se aquilo não for observado. Você tem alguma coisa aí para gente? Tem um caso que o Jonathan até me ajudou, que a gente precisou responder. Foi um cliente meu, foi notificado pelo Ministério do Trabalho. Mas por que aconteceu essa notificação? Por causa de um acidente de trabalho que aconteceu com outra empresa, que dentro desse condomínio de empresas que estavam atuando numa obra. E aí, nesse condomínio de empresas que estavam atuando, uma dessas empresas, um funcionário morreu, e ele morreu dentro de uma subestação. Primeiro, por que ele morreu dentro dessa subestação? Era uma usina de geração de energia fotovoltaica. E aí, nessa usina de geração de energia fotovoltaica, tinha lá a usina. Primeiro ponto, a usina não estava sinalizada. Nossa. A usina estava aberta. Qualquer pessoa poderia entrar. O funcionário não foi treinado. Então, nós temos usina sem sinalização, nós temos usina que estava aberta, nós temos um funcionário que não era treinado. 3 pontos. E aí, o funcionário morreu, veio a óbito. Quando o funcionário veio a óbito, e aí o Ministério do Trabalho chega nesse condomínio, mas só que praticamente todas as empresas já tinham ido embora, e só estava o meu cliente. Eita. Então, o Ministério do Trabalho tinha que pegar alguém para Cristo. Pegou o meu cliente para Cristo e atuou ele. Pegou coisas pequenas lá para poder atuar ele. E aí foi onde o Jonathan me ajudou a gente montar uma defesa para poder resolver. Mas o que eu vi ali, e o Jonathan pode até também contribuir aí, a falta de se precaver. Nossa. E eram outras coisas que eu sempre trouxe para o meu cliente. Seja aquela pessoa que está andando sempre um passo à frente. Na segurança do trabalho, a gente tem que sempre andar um passo à frente, sempre um passo à frente, porque isso evita dor de cabeça, evita você ter que pagar uma multa, entendeu? E aí foi quando eu tive de orientar ele com relação a por que você mesmo não tenha
não tira foto das suas obras, para que qualquer um que chegue e fale alguma coisa de você, da sua obra, você não tenha registrado. Não tem nada. E não tinha. Cara, Então, assim, não tinha uma organização também dos cabos ali. Eu até cheguei a mandar algumas fotos pro Jonathan, não sei se o Jonathan chegou até a observar isso. Os Uhum. cabos, eles não estavam organizados. Então, isso dá motivo nossa. pro fiscal do Ministério do Trabalho pensar ou falar qualquer coisa que ele queira falar. Então, assim, o próprio empresário, né, seja um pequeno, médio porte, que não tem a necessidade de ter um técnico no trabalho, mas ele precisa pensar na qualidade do seu serviço no sentido de estar organizado, de apresentar algo que seja decente, entendeu? Não, é bem Pois legal. é, cara, né? Voltei aqui, pessoal. É gravação, mas a gente estabilizou aqui a internet e Tá tudo voltei. certo. Tudo certo. Viu o Johnny falando sobre um caso aí com fatalidade, né? Eu tive a oportunidade de tentar É, ajudar ele também na argumentação, né? De entender o caso e tudo mais. Mas isso é muito importante. Tudo leva a perceber, né, o quanto que processo, né, Ricardo, que a gente mencionou já em algumas conversas particulares, quanto que um processo ele é importante a gente pensar nele para a questão de ele bem desenhado, né, um padrão bem definido ajuda demais, né? E ajuda. tanto no caso da Vale E, quanto no caso que ele está mencionando agora, né? e assim, o bom desse papo de hoje é que, né, a gente tem conversado muito aqui com o pessoal a respeito de outras áreas e que geram prejuízos muito claros financeiros. Uhum. Né? Mas o papo de hoje ele tem uma profundidade, eu entendo, maior, porque, cara, nós estamos falando de vidas humanas, né? A Vidas. provocação que eu fiz pro Johnny aqui foi: poxa vida, é isso, é risco de vida, um acidente muito grave que vai afastar aquela pessoa. Então, assim, dentro dessa área, se a gente não respeita os processos e não usa a prevenção, como o Johnny Uhum. disse, né? Essa prática da prevenção, cara, você perde uma vida, você machuca alguém pro resto da vida, né? Uhum. Você vai lesionar uma pessoa e aquilo vai destruir a produtividade dela, né? Então, assim, como é importante seguir, observar os processos, simplificar os processos, que eu acho que é o que o Johnny tenta fazer no dia a dia, né? Essa simplificação Uhum. dos processos Isso, para rodar mesmo, para o negócio caminhar, sabe? E aí eu exatamente. queria fazer mais uma pergunta para o Johnny, o seguinte: segurança do trabalho, né? Eu e Jonathan aí no nosso dia a dia, a gente sempre pega os caras que adoram burlar, tá? Então, a máquina tem uma proteção espetacular, ela tá ali bem protegida. E aí tem aquele super inteligente, o cara é criativo ao máximo para tentar burlar, jampear a máquina, ou né, burlar qualquer processo. Eu, outro dia, precisei literalmente brigar com algumas pessoas, porque existia proteção de máquina que foi retirada e a proteção estava ali para você não perder um dedo, a mão, o braço, mas o cara tira porque atrapalha, sabe? Tem algum caso aí, Johnny, para compartilhar com a gente desses teimosos e criativos? Então, eu trabalhei muito tempo na Vale como fiscal de segurança e eu fazia inspeção de máquinas e equipamento de sonda geológica e Olha aí. geotécnica. E aí a gente da segurança que fazia a liberação dos equipamentos para entrar dentro da Vale. E aí era aqueles bichão enorme, justamente o ponto crucial que a gente tinha de olhar era justamente a questão das proteções fixas, né, e as proteções móveis. E muitas vezes a gente já se pegou situações em que o funcionário tinha ali uma gretinha, uma coisinha que muitas das vezes passou despercebido por vários fiscais com Aham. relação. E aí você tinha alguém pondo a mão lá para poder empurrar Ai, ai, ai. a haste para ela entrar no eixo certinho, né? Porque as hastes são várias brocas que elas têm que Aham. se Uhum. encaixar. Então, para poder ajudar ela a encaixar, porque às vezes ela não encaixou, ela tá lá assim, aquela coisa assim. Então, vai Sim. com a mãozinha, pega um pedaço de pau para poder cutucar lá, para poder fazer. Aí a gente chegava e via aquilo ali, o coração parava. Por favor, não faça isso. Entendeu? Então, assim, essa questão das proteções móveis e fixas foi algo que a gente teve que vir batendo muito antes de Uhum. chegar a máquina no campo para poder olhar. E aí era a Nó- minha briga justamente com os mecânicos e engenheiros mecânicos
porque eu chegava lá para fazer a avaliação e eu costumava dizer assim, ó, onde uma mão de uma criança puder enfiar ou, tipo assim, passar, você tem que tampar, Aham. entendeu? Tampa porque, mas não tem isso, tem aquilo outro. Mas eu falava, cara, você tem que avaliar é o seguinte, você tem hoje no Brasil, né, diferente de outras nações, Sim. a gente tem muito o fator do o funcionário, ele vai acabar colocando a mão. Agora você tem sondas geológicas, eu vi muitas das vezes em outras no Canadá, que elas não têm as proteções que nós aqui no Brasil tem. Tá. Entendeu? Então, assim, mais pouco uma questão cultural nossa, É. entendeu? A gente tem que explicar isso dentro do que a norma já entende, era necessário ter que ter todas as proteções. Uhum. Já teve algum caso também, ô Johnny, que você poderia contar que você teve relacionamento, não com essa questão só de burlar, mas algum caso engraçado em que algum funcionário quis, não, mas por que não pode ter? Dá um desconto aí, me ajuda aí, pô, cara, dá uma folga nessa. Teve algum caso assim que alguém pediu um refresco? Alguém quis ser mais espertinho? Alguma situação assim mais inusitada? Foi uma vez eu estava chegando numa sonda, e aí eu lembro que todo mundo ficou já meio. Eu senti que eu cheguei na área e todo mundo meio tenso. Eita. E aí eu tô olhando a sonda, ela tá funcionando ali em Itabirito. Eu falei, gente, tá acontecendo alguma coisa. E eu não achei nada. Aí eu tô virando as costas, assim, já tô indo embora. Eu falei, não, deixa eu olhar de novo. Eu fiquei de longe olhando ela. Aí, Aham. por fim, lá no cabeçote dela, lá em cima, ela tava, por causa devido à pressão do óleo, de óleo e tudo mais, lá em cima no cabeçote dela, onde vinha água, óleo e tudo mais, em cada mangueira, tava vazando. Não nas mangueiras, mas sim nas juntas. E aí, na hora que eu vi aquilo ali, que é onde eu vi, lá atrás mesmo, tava minando óleo e água descendo Cara. pro solo. E Uhum. aí, isso a Vale leva muito a sério com relação à contaminação de solo, né? Principalmente a questão ambiental. E aí, na hora que eu olhei aquilo, eles falaram assim, Johnny, você acha mesmo, né? Não tem como. Eu falei assim, velho, eu entrei nessa praça, eu sabia que vocês sabiam que tinha alguma coisa errada, vocês só não queriam me contar, né? Só não queria falar. Aí eu nem precisei falar nada. Aí foi bom que ele foi já nem falar nada, ele já pegou e desligou a sonda e falou, tem que parar, né? Eu falei, óbvio, pelo amor de Deus. Tem que Tudo aí, parar. né, cara? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, essa água tá parecendo, entendeu? O Fusca velho, toda vazando. Hein? Não tem como não, tem que continuar isso aqui não. Aí eu falei assim, não, tem que parar tudo, pega o kit de meio ambiente, vamos começar a conter isso aqui, porque tá vazando horrores. Entendeu? Então, assim, sempre tinha vezes que eu chegava para poder liberar a sonda nos galpões, Aham. né? E aí, teve um caso de... Eu fui liberar uma sonda geológica e ela tinha apreciação de risco, conforme a NR12 pede e tudo mais. Só que uma hélice dela que faz o cravamento para que ela não se movimenta, né? Na hora que ela balança, ela crava no chão. Uma hélice não estava contemplando na apreciação de risco. Mas esse Olha aí. engenheiro de mecânico, ele falou na minha cabeça. Eita. Falou, não, mas essa hélice, a rotação dela não é nem... acho que ela não chegava nem 10 RPM. Não, mas ela não chega nem 10 RPM, não tem problema, ela tá exposta desse jeito, não tem problema também se ela... Mas a apreciação de risco não fala nada dela, mas falou assim, não, é porque quem fez a apreciação de risco esqueceu de mencionar. Eu falei assim, então você vai voltar a apreciação de risco para quem fez, e aí depois a gente aprova. Aí ele Aham. ficou horas e horas falando na minha cabeça. Eu tinha de ficar lá ouvindo. Ele falou assim, porque eu não queria ser educação e sair andando, não gosto disso. Mas Entendi. ele ficou lá horas tentando me convencer de que eu tinha de liberar o equipamento dele, porque só 10 RPM e a apreciação de risco não ter contemplado, isso não Não deveria ser levado. atrapalharia. É, Não. Aí eu falei, não, filho, não não vai dá dar. não. Vai. Deixa eu dar Ô, uma Johnny, última eu tô pergunta aqui. percebendo. Pode falar, vai Eu lá, queria Johnny. fazer uma última pergunta aqui, ô Johnny. Cara, para você, pensando na sua área, né, segurança do trabalho, qual é o principal desperdício, né? Qual é o principal problema que vocês Boa. têm na área de segurança do trabalho? Ou talvez no nicho que você trabalha com segurança do trabalho. Talvez você já tenha o falado, não sei,
Você poderia mencionar para a gente poder ter isso como ênfase? Qual o principal que Pô, você legal. elegeria para sua área ou até mesmo para o nicho que você trabalha? Não pensar na ponta. Quem que é a ponta? É o Uhum, funcionário. Quando a gente está pensando em segurança do trabalho e a gente senta numa reunião, vocês aí que trabalham com outras empresas também, vai falar de segurança do trabalho, a gente senta lá, aquele tanto, né, de chefe e tudo mais, senta ali para falar de segurança do trabalho. E aí, nesse momento, a gente está pensando em vários. Eu lido com o documento o tempo inteiro, gente. Aham. Parece que é até uma hipocrisia da minha parte falar isso, mas é uma verdade. A gente pensa em vários e vários documentos e procedimentos que não comunica para quem está na ponta. Nossa. A boa. quem está na ponta é a última pessoa que vai ler, que vai ter acesso àquele procedimento, que vai ter realmente. A gente não comunica com ele. A Nossa. gente faz os procedimentos, os documentos, porque tem que ser cumpridos conforme a norma pede, mas a gente não lembra que tem alguém na ponta. Então, assim, hoje, pelo menos quando eu vou ministrar treinamento, todas as vezes eu não pego a norma e colo num PowerPoint e falo e vou começar a ler. Eu Aham. traduzo a norma para quem está ali sentado me ouvindo, que muitas das Interessante. vezes ela não vai ter a capacidade de pegar as palavras difíceis da norma e Uhum, conseguir entender. Então, assim, a gente, quando está fazendo segurança no papel, tem que lembrar que esse papel ele tem que comunicar com quem está lá na ponta. Tem que ser efetivo para quem está na ponta. Pra quem E muitas tá. das vezes eu não vejo isso. Eu vejo muita gente sentada numa reunião, criando uhum. procedimentos que não comunica com ninguém na ponta. Comunica com o gestor, com o auditor, entendeu? Comunica com ele, mas com quem está na Mas ponta de quem tá lá fato, no dia a dia, de fato, nada, né? Ou não seja, eu comunica. acho que a gente pode traduzir aqui, né? O desperdício intelectual é Forte, brabo, né? É forte. forte. Se você E não aí vira envolve. desperdício de tempo também. Por quê? Porque É, esse Uma vai avalanche, virando, uma bola de vira neve. um procedimento redundante, burocrático sem aham. necessidade, Uhum, entendeu? Eu vejo documentos que eu termino de fazer um documento, muitas das vezes que a empresa pede, às vezes um cliente grande pede, aí você acaba de terminar, ele vai falar assim, eu quero esse também, mas esse fala, tem a mesma informação desse, para que você quer que eu faça esse? É só você pegar esse e ler esse. Uhum. E o o que acontece? retrabalho aí. Não, isso é, você tá doido, o que eu mais tenho É na muito. muito, gente, muito, muito. Porque é um documento que tem a mesma informação que o outro. Nossa, é Só muda a complicado. sigla. Excesso de É, só muda a processamento. sigla. Olha aí, a gente vai nomeando, né? Excesso de processamento, retrabalho, desperdício intelectual. Johnny, Muito. que conversa incrível, cara. Muito bom, muito bom. É mais um Obrigado, gente. daqueles convidados, né, Jonathan? Que a Isso, gente tem que marcar um segundo tempo, com porque tem certeza. muito mais coisa para trazer e para conversar. Cara, obrigado mesmo por compartilhar sua experiência com a gente aqui, essa vivência, e principalmente por abrir os nossos olhos, né, para essa nova perspectiva que muitos não dão valor, né? Que é a fase de prevenção, é toda essa questão de pensar na ponta. Eu achei fantástico. Jonathan, o que você achou dessa conversa nossa de hoje? Cara, foi sensacional, muito bom poder parar para falar, né? Pegar uma área que é tão importante, que é a segurança do trabalho. Eu, numa oportunidade, ainda vou, a gente vai parar junto aqui, Ricardo. Eu vou contar o meu caso relacionado à segurança do trabalho, né? O Johnny conhece muito Aí, bem. ó. A gente vai ter um momento, a gente para trocar essa ideia mesmo, e aí a gente pode falar de segurança do trabalho também, alguém que infelizmente viveu isso da pior forma possível, mas a gente está aqui. Mas de toda forma, foi muito boa a conversa com o Johnny pôde enriquecer muito, acho que esse debate que a gente traz aqui sobre desperdício, sobre todas as áreas, onde existem todos os setores, e a gente pode enxergar e percebe a necessidade de melhoria contínua em tudo. Então, foi muito legal essa conversa. O Johnny trouxe até diferenças, né, de um lugar para o outro, para a gente poder comparar, isso foi muito bom. Espetacular. Muito obrigado mesmo, Johnny, pelo esse bate-papo aí, muito valeu pela essa força, né, que você tá dando aí pro irmãozão aqui, né, nesse podcast aí. Muito obrigado. É isso Recomendo, aí. eu Johnny, se despede aí recomendo, da galera. eu recomendo vocês. Eu até falei com a minha esposa, porque minha esposa ela é gestora ambiental, Olha formada aí. em biologia, é educadora ambiental, e ela lida e educa na parte principalmente de desperdício. Não é legal. Então, assim, eu já até falei com ela e estou até aqui fazendo sugestão. Podem conversar com ela, Vou chamar para tá trocar ideia. anotado. Com certeza. Ela sabe muito sobre o que é desperdício, em todo, que acaba que o meio ambiente lida e pega o desperdício de todas as áreas, Sim, entendeu? verdade.
assim, fica a dica aí para vocês e agradeço pelo espaço aí, obrigado por essa troca de ideia muito enriquecedora que foi para mim também, e que Deus abençoe vocês aí nessas conversas, que possam não ser só conversas, mas realmente a gente possa enriquecer os nossos ambientes de trabalho com ideias muito produtivas que venham sair daqui. Boa. Espetacular. É isso aí. Para você que nos ouviu até aqui, obrigado pela companhia. Continue ligado aí na nossa série sobre desperdício. E na próxima semana nós vamos ter mais um convidado ou convidada de outra área para a gente continuar essa conversa. Muito bom, muito bom. É isso. Triplo C, né, pessoal? Ricardo? Aquele abraço. Manda o triplo C. Curte, comenta, compartilha, dá aquela força pra gente aí. Até a próxima. Aquele abraço aqui no Faz Podcast. Valeu. Falou, pessoal.